Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, espero que todos estejam bem. Vamos então fazer uma preleção novamente da assistência aos animais e para isso vamos fazer a nossa preparação para que possamos chegar mais próximos do plano espiritual maior que nos acompanha, que nos ajuda, que nos auxilia e também para que possamos receber todas as energias do alto, estarmos melhor conectados com todos os nossos amigos espirituais, né? Então nós vamos fechando os nossos olhos para quem quiser. Vamos respirando fundo, nos sentindo muito gratos por este dia, por este momento. Vamos sentindo a presença muito amorosa dos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais. Vamos todos sentindo que o nosso coração vai se enchendo de serenidade, de paz. Vamos nos ligando de uma forma maior ainda com Maria, nossa mãe espiritual, pedindo serenidade, pedindo amparo. E ela também nos leva até Jesus, o seu Filho, nosso Mestre. Pedimos a Ele que o nosso coração fique sempre aberto às suas palavras, aos seus ensinamentos, e que dessa forma também os nossos passos continuem firmes e confiantes nessa trajetória que escolhemos seguir. E desta forma também que nos chegamos ao Pai, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por todos os momentos que nos ensinam, que nos são dados por misericórdia para aprendermos. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a preleção de hoje, ela fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E a gente muitas vezes se pergunta, né? Será que nós somos muito influenciados, pouco influenciados? Como é que será que isso afeta o nosso dia a dia, né? Bom, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec chegou a fazer essa pergunta, né? Como é que é a influência dos espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida? E a resposta da espiritualidade foi que, de fato, influencia muito, e mais ainda do que a gente imagina. Falei, puxa vida, né? Que coisa, mas como que será isso?
Bom, se nós considerarmos que nós estamos transmitindo energia e recebendo energia a todo instante, a todo momento, e para quem quer que esteja ao nosso redor, isso faz sentido, não é? Vamos ver só. Quando nós chegamos próximos de uma pessoa que não está bem, que está triste, ela pode nem abrir a boca, ela pode nem estar falando nada. De repente a gente nem conhece, mas ela senta do lado. Nós começamos a sentir que existe alguma energia que está saindo dela, que está envolvendo ela, que nos afeta. Nós percebemos que alguma coisa está errada, né? Quando nós chegamos próximos de uma pessoa que está brava, está nervosa, está irritada, está contrariada, é a mesma coisa. De repente ela nem está falando nada, não está expressando nada pra gente, mas a gente começa a perceber um peso, né? uma coisa meio estranha que parece que oprime o coração da gente, né? E isso também é verdade quando a gente chega mais perto de pessoas que estão vibrando amor, estão vibrando serenidade, paz. Parece que isso contagia. Mesmo que ela não fale nada com a gente, ela não estabeleça um contato direto nesse sentido, não converse conosco, a gente sente, é como se fosse uma paz. Se a gente está meio nervoso, a gente fica mais calmo, enfim, né? Nós sentimos isso quando entramos nos ambientes também, pelo mesmo motivo. Ambientes calmos, ambientes elevados, ambientes mais densos, né? Nós todos temos a capacidade de perceber esse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente está meio nervoso, meio irritado ou estressado, cansado, e vamos por um parque, é como se a gente estivesse recarregando as baterias, recebendo do ambiente, das plantas, aquela energia que renova. Inclusive, nós ouvimos muitas vezes nas verificações que a gente recebe, né? Vai para um ambiente cheio de árvores, né? Com a natureza, contato com a natureza, para renovar suas forças. Por isso. Porque nós somos aqueles aparelhos receptores de energia, sabe? Ao mesmo tempo que nós somos antenas que emitem energia, nós também somos aquele que recebe. Sempre assim. Sempre estamos sintonizados com tudo. Com as outras pessoas, com o ambiente e, é claro, com os nossos animais de estimação também, os pets. Eles também emitem energia, eles também recebem energia. A gente sabe que eles emitem energia, porque muitas vezes eles vêm, nos acalmam, nos auxiliam, ficamos mais tranquilos junto deles, né? Sentimos essa troca, né? Essa troca amorosa. E eles também podem se sentir influenciados, não só pela nossa energia, como a energia do ambiente, né? E estamos falando aqui de energia da natureza, de energia da gente, da troca de energia nossa, entre nós, pessoas encarnadas. Falamos da energia que os nossos pets recebem também, o que eles podem passar para nós. E aí, como é que fica essa história da influência dos espíritos? Olha, espírito é alguém, uma pessoa sem o corpo de carne, né? Sem o nosso invólucro material, que a gente chama, né? Sem o corpo físico. É só essa a diferença. Então, também emite energia e recebe energia. Também está nessa mesma situação, não é? Tem tanto para receber como para doar. E, portanto, também influencia com as próprias energias. Não? Bom, isso significa que se nós quisermos estar sintonizados, sabe aquele aparelho receptor, né? Sintonizado, com boas energias, com boa influenciação,
e não má, é a mesma coisa que aquele aparelho de televisão de antigamente que precisava de anteninha. Sabe aquelas antenas que ficavam em cima da televisão de tubo? Mais anterior a isso, até aquelas antenas que ficavam do lado de fora da casa, né, que tinha que ficar ajustando. A gente precisava ajustar a antena para poder captar melhor as ondas. Mesma coisa para o rádio. E aí a gente ajusta, a nossa anteninha ajusta a estação que a gente quer. A nossa anteninha ajusta a vibração que a gente quer. Né? A gente faz a sintonia. E se a gente quer boa sintonia, tem que ser um bom aparelho. Tem que ser uma boa antena receptora. Para que a gente fique na mesma sintonia que o plano espiritual maior, na mesma sintonia que os nossos mentores espirituais, que Jesus. Né? Então, precisamos manter a nossa mente saudável, nosso coração saudável. Né? Nós precisamos ter hábitos e focos melhores. Quanto melhor forem esses hábitos, quanto melhor nós focarmos em hábitos bons, em coisas boas, saudáveis, melhor estaremos sintonizados nessa energia boa também, não na má. Né? Então, nós precisamos prestar muita atenção. E que é que nós alimentamos no nosso dia a dia? Né? Quais são os programas de televisão? Quais são os programas da internet? Quais são as leituras que nós fazemos? Que tipo de nutrição espiritual estamos tendo? Estamos recebendo? Quanto melhor e mais vezes fizermos orações, claro que nós estaremos mais ligados com o plano maior. Por isso que o Evangelho no Lar, a gente sempre fala que é tão bom. Por isso, né? Para manter essa ligação com o alto. Mas não é só aquele momento da oração. Mas se nós mantivermos o hábito de termos pensamentos bem conectados, né? Ligados com coisas boas, com sentimentos bons, melhor. Porque assim vamos construindo os nossos momentos, somando momento a momento, construindo o nosso dia, e aí somando os dias de uma forma mais saudável, nos mantendo numa sintonia constante e boa. Esse é uma das melhores formas de mantermos uma boa influência espiritual, vamos dizer assim, ou seja, longe de más influências. E ao mesmo tempo em que somos essa antena que capta, ao mesmo tempo, nós também somos a antena que emite. É o tempo todo assim, estamos em sintonia o tempo todo dessa forma. Nós recebemos e emitimos, recebemos e emitimos, recebemos e emitimos. Então, é aquela história. Se estamos bem recebendo, ou seja, nós e o nosso entorno tem boas energias, está saudável, está bem, está feliz, né? Está alegre, está amoroso, ao mesmo tempo em que recebemos, nós emitimos. Nós estamos fazendo o mesmo papel de uma antena que emite as vibrações para que os outros aparelhinhos captem. E isso quer dizer o seguinte: se nós estivermos bem e emitindo essas boas vibrações, estabelecendo a sintonia com o nosso entorno, quem estiver ao nosso redor, ou em quem estivermos focados, também vão estar recebendo essas mesmas energias. O nosso lar vai estar mais leve, o nosso entorno vai estar mais iluminado. As pessoas ao nosso redor vão perceber o quanto ficam bem também ao estar ao nosso lado.
E isso é verdade para os nossos animais também, os nossos pets. Quanto melhor estivermos, quanto melhor vibrarmos, quanto melhor a nossa sintonia, a deles também vai ficar, porque eles estão ao nosso lado, na nossa companhia. Então faz muita diferença. Eles vão, de quebra, eles vão receber muita energia boa também, né? Isso é fato, como a gente comentou no início. Se a gente recebe, percebe o ambiente, percebe pessoas, né? Eles também são muito sensíveis. Ou seja, a melhor coisa é nos mantermos bem. Nem sempre dá, né? Mas é para isso que serve a oração, para restabelecermos essa conexão. E orar e vigiar, para que possamos manter isso. Tem uma história que de Jesus com os seus discípulos, que está no livro Jesus no Lar. É um livro bem bacaninha, tem várias histórias a respeito de ensinamentos que Jesus passou para os seus discípulos. É uma historinha. Aí Jesus estava falando para os seus discípulos, para Pedro, né? Quando eles fizeram uma pergunta parecida, uma pergunta semelhante que Kardec fez aos espíritos, no livro dos espíritos, que Pedro fez a ele. Né? Mas dessa questão da influência, sabe? Aí ele contou uma historinha assim, que existia um homem que vivia numa cidade, assim, cheia de pecado, vamos dizer assim, né? Ou ele quer dizer assim, que ele era um homem muito virtuoso, um homem de retidão, um homem de fé, em meio a pessoas que não eram tão assim, que, vamos dizer assim, que a sintonia do local não era mais adequada, não era muito boa. Mas ele não, ele era diferente. Né? Ele caminhava segundo as leis divinas, sabe? Ele tinha amor para distribuir, ele fazia caridade, enfim, tinha fé, né? E é uma historinha, viu, gente? Os espíritos que estavam acompanhando toda aquela cidade, vamos dizer, espíritos do mal, né? Que nem o pessoal fala, né? Espíritos mais ignorantes, ou seja, que ignoram a realidade divina. Aí chegaram e tentaram por várias vezes e de várias formas arrastá-lo também para a mesma sintonia ruim, né? E não estavam conseguindo. Então eles chegam para um espírito mor, né? O maior espírito do mal ali da região, perguntando o que fazer para arrastá-lo, né? Era o único que não estava conseguindo ter efeito. E aí eles perguntam para esse espírito, o grande espírito do mal, o que podemos fazer? Será que nós podemos enchê-lo de doença? Aí é o que ele responde, não, né? Não vai adiantar, porque ele vai servir como exemplo para os outros de uma pessoa que tem resignação e que sofre, mas não se abate com isso. E não é verdade que existem algumas pessoas que podem estar com doença, podem estar abatidos fisicamente, mas moralmente eles são exemplos de verdade, né? Eles são pessoas que têm muita fé, muita resignação, positividade, né? E que do jeito que ele era, com certeza ia virar ia virar exemplo para os outros. Então o tal do espírito malvado lá falou, não, deixa essa história para lá que não vai dar certo. Aí falaram assim, bom, então vamos influenciar a família dele, para que a família dele deixe ele, ou seja, motivo de desgosto, que abandone ele. Aí o tal do espírito malvado falou assim, isso daí também não vai dar certo não. Que do jeito que ele é,
ele pode se sentir mal, né? De fato, vai ficar triste, mas ele vai tomar a humanidade toda como família dele. Então, também não adiantaria. E eles foram dando várias outras ideias, né? Vamos tirar todos os bens dele, vamos deixá-lo na pobreza, não vai ter mais nada, né? Aí aquele espírito maligno fala assim, mas também não vai adiantar não, né? Porque ele vai saber como viver sem o material, ele já sabe, né? E também não vai adiantar, ele vai continuar com fé e com a resiliência que ele tem. Poxa, aí os outros espíritos também, né? Aquela reunião de espíritos malignos, né? Vamos dizer assim, espíritos mais ignorantes. Já meio desanimados, né? Mas como vamos fazer então? E aí aquele que encabeçava a reunião fala assim, vamos tentar uma coisa que eu acho que essa vai dar certo. Vai lá e fala no ouvido dele, né? Sabe, fica ali. Você não é nada. Você não consegue. Você é um lixo. Nada do que você faz está certo. Tudo que você faz é errado. Ninguém te dá ouvidos, nem deveria, porque você não presta, sabe? Não serve para nada. Você, enfim, colocou para colocar o cara para baixo mesmo. E fica fazendo isso, e martelando isso, e martelando isso, dizendo que tudo que ele faz está errado. Bom, tentaram fazer isso e foram. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e continuaram martelando isso. Até que em algum momento, esse homem, ele ouve com um pouquinho mais de atenção aquele papinho ali no ouvido. E ele vai começando a minar a autoconfiança dele, aos poucos. Até que, de fato, conseguiram derrubá-lo. Poxa, essa é a história que Jesus conta nesse capítulo de Jesus no Lar. E que depois fizeram uma prece, né? Jesus e seus discípulos. E os discípulos ficaram ensimesmados, acabrunhados e pensando muito a respeito daquilo. Porque todo o ensinamento do Cristo, né? Tudo que Cristo falava, era para uma reflexão profunda. E aí, se a gente parar para pensar, poxa, tantas coisas tentaram com esse homem, não conseguiram abatê-lo. Tantas coisas pensaram em fazer contra ele, e ele foi até descartado porque não ia adiantar mesmo. E justo, minando a autoconfiança dele, é que eles conseguiram influenciá-lo. Porque essa parte era a mais frágil. É uma coisa para a gente pensar também, né? Que às vezes coisas que acontecem por fora, que nos abatem, é claro, como não? Mas não nos tiram do nosso caminho, e que ótimo que isso acontece. Mas que uma coisa como essa, de abater a nossa autoconfiança, ela pode ser tão poderosa. Então que isso também sirva para a gente como reflexão. Manter bons hábitos, manter o foco no melhor, é uma forma de nos manter bem influenciados, saudáveis e também manter o amor por nós mesmos, a autoconfiança, saber que somos filhos de Deus, saber que temos centelha divina dele dentro de nós, saber que sim, na nossa caminhada nós vamos errar muitas vezes, mas errando se aprende. E que, na verdade, quando fazemos com o coração,
nós sempre estamos bem acompanhados. Manter o amor por nós, manter a confiança no nosso trabalho, no nosso coração, nas nossas atitudes, quando bem tomadas, quando bem orientadas e quando feitas com o coração mesmo aberto. Então, dessa forma, evitamos uma má influenciação que quer nos derrubar, tornamos o nosso ambiente, o nosso eu e o nosso entorno mais saudáveis e de quebra estamos ajudando os nossos bichinhos também, os nossos pets amados, para criar um ambiente melhor ainda para que eles possam viver. Porque se estamos bem, eles também estão. Nosso lar está. Vamos desta forma, encerrando. E vamos fazendo com que o nosso coração seja agora aquela antena que emite o melhor, as melhores vibrações, vibrando para o nosso planeta que nos acolhe e dá oportunidade de crescimento, de experiências. Vamos vibrando por toda a fauna, por toda a flora. Vibremos por todos os animais, inclusive os nossos, que nos acompanham na nossa experiência terrena, os nossos pets. Vamos vibrar por os nossos lares, que os nossos lares sejam muito iluminados, que possamos sentir cada vez melhor a presença de Jesus neles. Vamos vibrando também por nós, pelo nosso coração. Vamos pedindo ao Pai que o nosso coração sempre esteja aberto para amar, para recebermos amor. E assim nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus.